Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação e dessa vez nós vamos lá para o Paraguai para acompanhar como é que está o desenvolvimento da segunda safra de milho lá no país vizinho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, é o Neivo Fritzen, produtor rural lá na região de Nova Esperança, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Neivo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme e telespectadores do grande programa Notícias Agrícolas, e muito obrigado pelo espaço e pela confiança de estar comunicando com a gente aí. Seu Neivo, situação para o desenvolvimento do milho tem encontrado dificuldades com as chuvas aí na região, né? Positivo. O Paraguai naturalmente está dividido em duas regiões dessa região produtora mais ao leste do país, né? Na margem direita do Rio Paraná, do Lago de Itaipu também, que ela a divisão natural de clima e acontece mais ou menos na região de Foz do Iguaçu, Fernandária, Cidade Leste, no caminho que vai a Assunção. Então, considera-se a região sul, tudo que está posicionado ao sul dessa região, norte acima. Mas esse ano houve uma subdivisão, outra vez, das chuvas na região norte, né? Onde o divisor de águas coincide praticamente com a divisão de estados, que seria o Alto Paraná mais ao sul e o estado de Canindeyú mais ao norte. Onde ao norte ainda não tivemos regularização das chuvas desde o verão passado. E aí, Neivo, como é que essa situação tem impactado o desenvolvimento do milho? Nessa região do Canindeyú, onde eu vivo especificamente, indo na região sentido Salto del Mairá, Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, ficou nessa microrregião bastante grande, né, incluindo Mato Grosso do Sul, com um clima muito seco, quente e com falta de chuvas, de umidade. Então, aqui, para você ter uma ideia, temos um acumulado de chuva no ano de 2024 em torno de 400 milímetros, algumas regiões inclusive menos, né? Então, muito pouca chuva, deveríamos estar chegando em 1.000 milímetros e estamos em 400 milímetros apenas, e em muitos lugares ainda muito mal distribuídos, né? E impactou muito forte no milho safrinha e outras culturas como trigo, que deveria estar em pleno desenvolvimento já, e temos trigos aí com 45 dias no chão esperando chuvas para germinação. Então está bastante complicado na região norte. E aí, Neivo, com esse cenário todo, a gente consegue ter alguma ideia de perdas da produtividade para o milho, algum percentual de perdas? Nessa região norte do Canindeyú, em torno aí de 3 toneladas por hectare, 50 sacos por hectare, vamos tomar um promédio. Mais áreas com bem menos produção e algumas um pouquinho mais. Então, vamos ter uma média aí de 50 sacos por hectare, né? E com uma quantidade de lavouras bem menor do que era a expectativa inicial. E se a gente tivesse o clima positivo, seu Neivo, qual que seria um potencial aí de produtividade com tudo ocorrendo bem? Entre 6 a 8 toneladas, que seria 100, 110 sacas por hectare, 120 até. Que é o que estão colhendo na região sul, mas que o sul teve uma quantidade de milho menor plantada, mas a produtividade está boa, e com uma colheita aproximada aí a 50%, com entre 6 a 8 toneladas por hectare, ou seja, 120 sacos por hectare aí. E aí, nessa outra região ao norte de Cidade Leste, Fernandária, com uma porcentagem de colheita um pouco menor, 50% aproximadamente colhido, mas com uma média de produtividade também bastante boa aí de 100, 120 sacos por hectare. Então, a região norte que foi castigada mesmo e que segue sem chuva. Esse último evento de chuva de ontem e antes de ontem, nós aqui tivemos 10 milímetros na média, né? 3, 4 em algumas localidades,
e mais ao sul, muitos lugares com mais de 100 milímetros. Né? E seu Neivo, com tudo isso, como é que tem sido o cenário de comercialização? Como é que estão as oportunidades para o produtor paraguaio vendendo seu milho? Como existe a pressão de colheita, o preço voltou a baixar. Tinha chegado a $160 por tonelada e agora está voltando ao nível de 140 por tonelada a produtor, né? Então, um preço muito ruim para o produtor, não remunera, né? Quem tem uma produtividade boa cobre os custos e sobra um pouco, mas quem não teve a mesma sorte amarga prejuízos, infelizmente. E aí, seu Neivo, para a gente encerrar, olhando um pouquinho mais para frente, como é que está a preparação e planejamento para a próxima safra de soja 24/25? Os agricultores, em geral, do Paraguai buscam uma boa tecnologia, né? Assim, você vê e você nota que a intenção é realizar um bom plantio com boas adubações, buscando uma produtividade a melhor possível, né? Mas tudo dependendo do clima. Estamos muito castigados pelo clima nessa região norte nos últimos 3 anos, né? 2022 foi uma frustração geral, né? Aquela seca histórica, né? E depois disso essa região norte continuou com secas bastante acentuadas. Mais uns 70% do Paraguai teve produções boas, né? Razoáveis, boas. Então a expectativa no geral para o país é muito boa e esperando aí as condições ideais para o manejo das lavouras, começando algumas dessecações e esperando a época ideal e clima para realizar o plantio a partir de setembro, né? Seu Neivo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para as culturas aí do Paraguai. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Muito obrigado a vocês pelo espaço e desejar a todos os agricultores boas safras e bom manejo e novamente uma expectativa já começando para o plantio da próxima safra de verão. Por mais que pareça distante, em poucos dias vamos estar realizando já um ano novo do ciclo da agricultura. Né? Seu Neivo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os números finais do milho, como é que vai ser o plantio da soja aí na região norte do Paraguai. Um abraço, até a próxima. Obrigado, igualmente a todos. Obrigado pela oportunidade. O Neivo Fritzen, produtor rural lá na região norte do país do Paraguai, região de Nova Esperança. Seu Neivo destacando para a gente um cenário bastante complicado lá na região. São apenas 400 milímetros acumulados de chuvas em todo o ano de 2024. O normal para essa época do ano já seria estar próximo dos 1.000 milímetros, então um déficit hídrico bastante grande que resultou drasticamente nas produtividades dessa segunda safra de milho. Seu Neivo destacando que o normal seria produtividades entre 100 e 120 sacas por hectare, que é o que tem sido registrado na região sul do Paraguai, mas a realidade por lá não passa das 50 sacas por hectare, então perdas muito grandes para essa produtividade do milho lá na região, que também está sofrendo com as áreas de trigo, muitas áreas que já tinham que estar em pleno desenvolvimento, ainda com dificuldades de germinação, justamente em função dessa falta de chuvas. Seu Neivo também destacando um cenário de mercado onde a colheita pressiona os preços que recuam e vão deixando difícil a situação para cobrir custos, para atingir margens. Apenas aquele produtor que teve sorte, que conseguiu mais produtividade, deve conseguir alguma rentabilidade. A maior parte do produtor paraguaio deve amargar prejuízo nessa segunda safra de milho. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.